Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21. Tema da semana: chorem e gritem. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Nesta temporada nós estamos estudando sobre o livro de Tiago. Estamos descobrindo maravilhas. Esse é o nosso guia de estudos. Ele dá o norte para que a gente descubra a intenção do texto bíblico. Estamos analisando praticamente verso por verso, se eu posso assim dizer. A gente está tendo esse privilégio aqui. Também oferecemos para você que é telespectador do Lições da Bíblia, que acompanha o nosso programa, a revista Princípios. Faça o seu cadastro no endereço que está aí na sua tela e você vai receber gratuitamente na sua casa. Aqui você vai encontrar orientações, o plano que Deus tem para você e para a sua família. O nosso trio que está com a gente nessa temporada, já conhecidos, professora Tânia Torres, professora de Ciências Sociais na Universidade Adventista São Paulo, campus em Engenheiro Coelho. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Privilégio poder recebê-la mais uma vez. E é um privilégio estar aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Muito bom. Pastor Milton Torres, esposo da professora Tânia, ele que é o coordenador do curso de Letras e Tradutor e Intérprete e também no Centro Universitário Adventista em São Paulo. Seja bem-vindo, pastor Milton. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E o pastor Moisés Matos, meu colega por muitos anos de trabalho, trabalhamos na mesma região administrativa. Pastor Moisés, que é o presidente da Igreja Adventista na região central do estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. É um privilégio estar aqui mais uma vez. Pela 10ª semana estamos estudando a Palavra de Deus e eu me sinto muito feliz em estar com você, estar com os companheiros aqui da mesa e estar com o nosso telespectador em casa. Muito bom. Vamos orar a Deus, esse é o nosso 10º encontro, nossa 10ª semana, clamar mais uma vez a iluminação. Hoje nós vamos estudar a partir do capítulo 5, versos de 1 a 6, Interessante, né? Nós fizemos 4 encontros com o capítulo 1 e 2, foi isso? Capítulo 1. Capítulo 1, é verdade. Apenas capítulo 1, exatamente. E aí depois nós ficamos 5 encontros com capítulo 2, 3 3 e 4 e hoje. E agora vamos começar o capítulo 5. Para estudar apenas 6 versos. Exatamente, a maravilha do texto bíblico. É a riqueza do texto bíblico. Exatamente. Vamos orar a Deus nesse momento? Pastor Moisés, por favor. Amorável Senhor, nosso Deus do céu, obrigado por estares conosco aqui e com cada telespectador da TV Novo Tempo. Agora, tua palavra será aberta mais uma vez. Que teu Espírito Santo nos ilumine, nos faça entendê-la e, ao mesmo tempo, praticá-la. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto de lembrar a você que acompanha o programa Lições da Bíblia, que em toda a comunidade adventista do 7º dia, no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, existe ali um momento reservado para o estudo do tema que nós apresentamos aqui durante a semana. Portanto, você é nosso convidado especial. Entre no site, encontre uma igreja, você vai descobrir a igreja adventista mais próxima da sua casa, vai lá e você será com certeza bem recebido e vai poder ali compartilhar as suas ideias, pode fazer os seus questionamentos, tá bom? Esse é um convite especial que a gente faz para você que acompanha o programa Lições da Bíblia. Queridos, nós voltamos, mais uma vez, Tiago volta ao tema da riqueza e o título do nosso estudo nessa semana é Chorem e Gritem. E eu vou começar lendo o capítulo 5, o verso 21. O texto que a gente chama para memorizar, que está no guia de estudos, é o texto de Mateus capítulo 6, verso 21, onde Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o texto inicial aqui do capítulo 5, verso 1 é
Atendei. Agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Mais uma vez ele volta ao tema da riqueza, do perigo daqueles que se apegam e sustentam sua vida nas riquezas. E a gente vai descobrir que em realidade são riquezas corruptas, aqueles que... De origem espúria, de origem duvidosa. Exatamente, duvidosa. Tá bom? Vamos começar explicando aqui o verso 1. Pastor Gilmar, de novo, a gente percebe que Tiago está cada vez mais intenso nas suas colocações. Aquela expressão tão Atendei. costumeira, meus irmãos, agora ela está aparecendo menos vezes. E ele está mudando agora para essa nova expressão que é atendei. Ele usou no verso 13. No verso 13 do capítulo 4. Qual é a explicação mesmo? Esta é uma forma muito empregada na diatribe, nesse sermão expositivo oral, e significa basicamente o seguinte: prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Ou seja, ele está ali atraindo a atenção dos seus ouvintes porque ele tem uma mensagem importante para fazer. Eu só queria resgatar uma coisinha aqui. Como é o nosso 10º encontro, lá no começo nós demos uma pequena explicação sobre isso. Eu creio que é importante só relembrar que a gente consegue identificar muito mais um sermão, e o senhor usa a palavra técnica, a diatribe. Sim. A gente consegue identificar muito mais um sermão que ele faz de vários temas do que uma carta especificamente. A forma é de carta. Ou seja, não há nenhuma dúvida que ele escreveu esta carta às igrejas. Mas o conteúdo é o conteúdo de um sermão. Por isso que se caracteriza como diatribe. Okay. Não é essa mescla. Não é? Okay. É a palavra escrita, mas é a palavra escrita para ser lida e ouvida. Então, esta carta era lida nas igrejas. Então, ela tem características orais, ela tem características de sermão. Ok. Só para resgatar para aquele que está... E pastor, um outro detalhe que a gente percebe aqui é que, na primeira vez que São Tiago tratou da questão das riquezas e da pobreza no contexto da igreja, que foi exatamente no capítulo 1, se não me falha a memória. Então, foi do capítulo 1, nos versículos 10 a 11. Naquele momento, ele estava falando sobre a riqueza no contexto específico da igreja. Pessoas que vinham à igreja eram ricas, membros da igreja que eram ricos, e agora parece que nesses primeiros 5 versículos do capítulo 5, ele dirige muito a atenção para pessoas ricas de modo geral. Ele está falando da riqueza em contextos outros, que não apenas o contexto da convivência dentro da igreja. Ou seja, ele fala agora se as riquezas podem representar um perigo para a vida de qualquer pessoa, quer essa pessoa seja religiosa, quer ela seja cristã ou não. Então, ele está falando para um auditório... Nesse caso, ele está, de fato, fazendo jus ao título da epístola que nós lidamos, que é uma epístola universal. Exatamente. Não apenas algo localizado, mas que poderia ter alguma coisa relacionada àquela localidade. Porque quando ele fala aqui... Gente com essas características. A Bíblia não foi escrita no vácuo, não é? Ou seja, ela tem razão de ser para aquela época e para os nossos dias também e para o fim. Todavia, aqui, quando ele fala, por exemplo, da desgraça que lhe sobrevirá, né? Há quem pense que ele estava pensando naquilo que ocorreria logo depois, porque, ao que tudo indica, o livro foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Seria um dos documentos mais antigos do próprio cristianismo. Então, quando ele fala que viria uma desgraça e que tudo aquilo que eles tinham, no caso aqui, a prata, o ouro e as vestes, iriam se acabar, se enferrujar, ele estava pensando que logo ali na frente ocorreria a destruição de Jerusalém, que foi no ano 70, e esse pessoal que estava tão apegado às suas riquezas, gente de dentro da igreja e gente de fora da igreja, perderia todas essas coisas. Você entendeu? Aliás, ele tem aqui um linguajar que eu acho interessante. Ele fala de 3 coisas que eram os artigos que compunham a riqueza no Oriente. Ouro, ainda hoje é assim, prata e vestes, não é?
Ontem eu conversava um pouco com a professora Tânia sobre o valor que as pessoas dão às vestes. Nós damos tanto valor ao vestuário, a aparência, né? E então, quando eu vou, por exemplo, para Atos 20, verso 33, isto aparece de forma bastante clara de que aquele povo dava a atenção a essas três coisas, que hoje não é muito diferente, né? Isso dá um ar de poder, né? De poder, exatamente. De posse. Exatamente. As vestes, transmitem isso. Alguém aqui está falando, no verso 33, Atos 20, 33, dizendo assim, não cobicei, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. As três coisas estão aqui juntas, né? Para nós hoje veste parece uma coisa bem mais barata, bem mais em conta, né? Mas quando alguém investe um vestido aí de 20, 30 mil dólares, o que é comum por aí no mundo da televisão, do cinema, a gente fica pensando nisso, né? Então, o Tiago aqui está falando das pessoas que elas tinham esses três itens, e por conseguinte, ele trabalha nos versos 2, pode ver que o verso 2 diz assim, a riqueza de vocês apodreceu, as traças corromperam suas roupas. Isto é verdade. O ouro e a prata, o verso 3, de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Ou seja, ele aqui está fazendo uma espécie de, não chamaria isso de profecia, né? Mas um vaticínio, alguma coisa onde ele possa dizer que o que vai ocorrer em seguida, né? E de alguma forma, pastor, aí a gente também tem que entender, é que a expressão aqui que eles entesouraram para os últimos dias refere-se ao tempo dele, como também refere-se ao nosso tempo. Claro, é isso que eu gostaria de frisar. Porque aqui parece, quando a gente às vezes lê alguma passagem, a gente fala, não, ele não está falando para mim. Ele está falando para tal igreja. Mas nós temos que entender que Tiago está falando localmente para a igreja, porque ele está ali no contexto, vendo os problemas, mas ele também está falando globalmente. Então, essa mensagem de Tiago é também para nós. Pela primeira vez, de todos os temas que ele está abordando, a sequência, pela primeira vez ele se refere aqui, até me corrijam se ele está se referindo que essas riquezas são corruptas. Porque nos outros dois momentos que ele abordou no livro isso, ele não tratou, ele mostrou... Ele falou da pessoa rica que chegava na igreja. Então, foi um fato em si. De a questão do valor ele não entrou num juízo de valor, ele não entrou na questão de que se isso era bom ou se isso era ruim. Ele apenas disse que a pessoa rica chegou à igreja e eles, então, a trataram de forma diferenciada do pobre, né? Mas aqui não, aqui ele vai na medula, né? Aquela riqueza ele diz que essa riqueza ilegal. E ele não condena a riqueza em si, isso tem que ser bem mas sublinhado. Como adquiriu. Se você ler os versos seguintes, você percebe que duas coisas as pessoas fizeram, né? Depois você vai certamente entrar nos versos. Mas ficou muito claro ali para mim. Primeiro, eles roubaram, porque eles subtraíram dos trabalhadores. Quer dizer, pagaram menos do que eles mereciam, ou roubaram no salário, né? Defraudaram. E o segundo aspecto é um pouco mais forte, chegaram a matar. Quer dizer, a obsessão por dinheiro, por riqueza, era tanta que eles chegaram a matar. Então, Deus não condena a riqueza, claro. Deus condena a riqueza mal adquirida ou a riqueza mal empregada também. Nós temos que ter esse cuidado. Mais uma vez, o tema da morte vem como consequência de autossuficiência, de afastamento do Senhor. Foi muito bom que você tocasse na questão da autossuficiência, porque eu acho que Tiago, de fato, está tentando conectar o tema aqui agora da riqueza com a questão da autossuficiência que aconteceu na passagem anterior e que foi o objeto do nosso estudo na semana passada. Então, por exemplo, aqui no versículo 1, ele menciona uma sequência de pranto, lamento, misérias, não é? Que é praticamente a expressão a expressão desventuras aqui que traduz seria miséria. Também tem um sentido de miséria. Okay. Então veja, se nós observarmos o versículo 9 do capítulo 4, você poderia ler, por favor? 9 do capítulo 4. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Pois é, se você for observar no grego, você vai perceber que essas três fases
elas são representadas por palavras gregas que vão aparecer agora no versículo 1 do capítulo 5 em ordem inversa. As 3 fases seriam afligir-vos, converter-se... Não, prantear... Não. Ok, lamentar e chorar. E chorar. Ok. E essas 3 expressões... E aí depois ações, né? Converta-se. Pois é, essas 3 expressões aparecem aqui agora no versículo 1 do capítulo 5 em ordem inversa. Então, isso é uma forma de Tiago. A gente sempre explora o fato de que Tiago escreveu um livro que parece um livro de provérbios, com temas que são aparentemente desconexos. Mas a gente nota que o autor ele tem essa preocupação de tecer, de entretecer essas palavras. Ou seja, elas nos remetem de novo à discussão da autossuficiência. Então, uma grande preocupação com a questão da riqueza é o fato de que ela também possa induzir o rico a ter essa sensação de que ele não precisa de Deus. Ok, muito boa essa colocação, ela é extremamente reflexiva. Ele, mais uma vez, eu sublinho o que o pastor disse, o problema não está com a riqueza, mas o problema está no que ela pode se transformar, que é a independência na origem e na aplicação. Isso. Isso é bem que aí a gente vai ampliar porque, isso às vezes a origem pode até ser boa, recebe-se de herança, recebe-se de outra forma, mas a aplicação Deus cobra também. Ou seja, Deus quer que a riqueza seja usada para o bem também, e não apenas para gastarmos. É o que o Tiago aqui está falando, né? Vocês gastaram dispendiosamente, vocês se regalaram, não é? Então, isto aí é contrário aos princípios mostrados por Deus do uso do dinheiro, do uso da Bíblia. Porque, por incrível que pareça, a Bíblia é um livro extremamente atual. É um livro de finanças também, de como ganhar, mas de como usar isto para o bem das pessoas, e não apenas para motivos egoístas, né? E será que a riqueza também, o foco está aqui na terra, né? Por isso que essa questão dessa independência de Deus, as coisas terrenas. Ele está dentro daquela sabedoria terrena. Terrena, né? E não a questão eterna do céu. Por isso está sem independência. Por exemplo, a gente fala muito de Sodoma e Gomorra, não é isso? Foram 2 cidades que foram destruídas por Deus. E a gente sempre... História que está no Antigo Testamento. Está no Antigo Testamento. Veja pode continuar, pastor. Eu vou essas 2 cidades foram destruídas e a gente sempre pensa nos pecados sexuais de Sodoma e Gomorra. A imoralidade de Sodoma. A imoralidade. A gente pensa naquele lugar como sendo um antro de imoralidade. Mas você sabia que há um texto no Velho Testamento que está em Ezequiel capítulo 16, verso 49, eu queria pedir que alguém lesse, Ezequiel... que liga a destruição de Sodoma e Gomorra também na forma como os ricos daquela cidade tratavam dos pobres? 16:49. Então, Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Ora, diz aqui na minha tradução, ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e aos necessitados. Já imaginou? Ou seja, há esse lado da imoralidade de Sodoma e Gomorra, mas a negligência dos ricos daquela cidade, né? Eles tinham fartura e eles não se preocupavam em ajudar os menos favorecidos. Essas cidades foram condenadas, arrogância, não é? Era o pecado que está sendo denunciado aqui, e elas foram destruídas por Deus por causa disso. Isso aparece como condenação também. Eu só quero citar, a gente vai para o intervalo, que a história mencionada pelo pastor Milton está no livro de Gênesis, o capítulo 19, a partir do verso 23. Então, só para o amigo que deseja acompanhar, ler a história, ok? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Hoje estamos estudando o que está no capítulo 5 do livro de Tiago, dos versos 1 a 6, que são apresentados no nosso guia de estudos como aqueles que enriquecem de forma ilícita, usam também suas riquezas de forma equivocada, oprimindo aos menos favorecidos. Como nós podemos aprender e termos aqueles que possuem rendas terem uma atitude diferente para ajudarem, usarem corretamente. E talvez aqueles que estejam adquirindo de forma ilícita repensem, porque o texto é muito claro
mostrando que um dia o fim virá e tudo isso se tornará em nada. É a orientação da palavra. Eu queria que a gente resgatasse um pouquinho, está no nosso guia de estudos, a citação do Salmo 73, dos versos 3 a 19. Esse é um salmo de Asaf, muito interessante. Quando ele começa a dizer, quase me resvalaram os pés, quando ele focalizou nas pessoas que enriqueciam, aqueles que não estavam ligados ao Senhor, mas tinham boa condição de vida. Claro. E ele deixa aqui muito claro que ele vê o fim dessas pessoas quando entra na presença de Deus. Eu queria que vocês dessem uma pequena explicação. Aí levanta-se uma questão muito interessante, porque muitas pessoas até culpam a Deus pelo fato de existirem oprimidos, de existirem opressores e de existirem oprimidos. Até tem aquela famosa frase de que religião é o quê? É o ópio das massas, o ópio do povão, né? E que a religião, de alguma forma, suplanta isto, né? E Deus acaba sendo culpado. Por que a pessoa está sofrendo? Então, se existe Deus, Deus é o culpado. Não necessariamente, porque aqui a gente percebe uma coisa muito clara. Deus tem um acerto de contas com esta gente que oprime. Isso é muito interessante. É verdade. Né? Ele fala aqui de destruição. E no caso deles, eu advogo, eu defendo uma ideia... Eu quero sublinhar a sua frase. Sim. Deus tem um acerto de contas com aquele que... Com os opressores. Com os opressores. Né? Então, nesse caso, porque aqui a ideia que Tiago passa também é que os opressores não tinham poder de reação. Alguém precisava defendê-los. E aí entra aquela pergunta clássica, até quando isto vai acontecer? No caso aqui de Tiago, eu particularmente creio que o juízo já veio na destruição de Jerusalém logo depois deste incidente aqui. Deus não se deixou escarnecer, isto já veio. E nós agora estamos caminhando para um outro juízo de Deus, onde isto será executado também. Claro, isso não quer dizer que um trabalhador, que uma pessoa não deve ter os seus direitos, né? Nós hoje vivemos numa sociedade diferenciada daquela época. Mas em todos os casos, o que resolve é a intervenção divina. Nós não devemos esquecer disso, porque se a intervenção humana resolvesse esse problema de opressão, nós nem teríamos mais opressão. Tantas guerras, tantas revoluções que já tivemos, quer dizer, as ideologias provaram de que elas não resolvem esse problema. E que só a conversão do homem que pode resolver ou o juízo condenatório divino. Nós temos a responsabilidade de aliviar. De aliviar, como pessoas e como instituições religiosas. Nós temos, mas definitivamente isso não acontecerá, a não ser numa transformação final. É isso que você está dizendo. Eu aqui não estou pregando a ideia de que você não deve reagir, de que você não deve, digamos assim, democraticamente, dentro das regras da nossa sociedade, digamos, trabalhar para que isso... eu não estou pregando aqui revolução, eu não estou pregando aqui guerrilha, eu não estou pregando nada disso. O que eu estou dizendo é que alguma coisa você pode fazer. Mas não tenhamos a ilusão de que isso vai resolver, porque se você estudar a história da humanidade, você vai perceber que a intervenção divina é que pôde resolver isso. O caso aqui da destruição de Jerusalém, para esses ricos opressores de riquezas, digamos, mal gerenciadas, estas riquezas, esses ricos foram julgados na destruição de Jerusalém. Não é? Então, isso fica claro aqui. E a gente tem que começar a pensar no Salmo 73 também, né? Claro. O Salmo 73 também tem um outro lado, é o lado do oprimido, que começa a olhar para isso e começa a dizer, não há Deus, onde está Deus? Esquecidos. Acho que a Tânia queria falar alguma coisa só um aí. pequeno comentário nessa questão de que a religião é o ópio do povo. O contexto ali, que às vezes a gente interpreta, não é? Diferente, nesse contexto, ele estava querendo dizer, o escritor dessa frase, que naquela opressão ali que era tão forte, né, onde os trabalhadores trabalhavam 18 horas, a religião era um bálsamo, era um alívio, porque o ópio ela tirava, né? Nesta época do século XIX, o ópio era usado para isso. Hoje já é usada de forma muito diferente. Hoje é diferente. Para desprezar a religião. Então, exatamente. Como se anestesiasse. Mas aí a religião ali, aquele povo que trabalhava muito, eles iam e aliviavam o seu peso
Na religião. Na religião. Então, Mas não a deixa religião de ter era, uma intenção negativa, não é, professora? era A frase, ela Seria continua com uma intenção uma válvula de negativa, escape, né? no Seria uma válvula de contexto, não, no contexto dele era isso. A religião aliviava o sofrimento, não o Mas contrário. sim, mas Só que a minha pergunta a frase ela não tem sido explorada de uma outra forma. Sim. Negativamente. Então, eu estou dizendo que no contexto dela, fora do contexto, seria negativa. Mas no contexto, aquela população aliviava. Não era necessariamente E agora, negativa. quando você lê Tiago, você vê então... que a religião não é o ópio das massas. Quando você lê Tiago, nesse contexto social de Tiago, você percebe que a religião não é o ópio das massas. Mas, ao contrário, que Deus tem, digamos, um acerto de contas com os opressores. Claro. E ele já fez, e ele o fará novamente. Deixa eu só te fazer a pergunta, então, para esclarecer, né, para a gente. Então, necessariamente, dentro do contexto, a frase não teve uma intenção negativa? Não teve uma intenção negativa. No contexto do século XIX, quando ela foi escrita, este era o contexto dela. Na exploração desses trabalhadores, que tinha uma jornada de trabalho longa, ali naquele momento que eles saíam desta pressão, eles aliviavam ali na religião. Porque aparentemente, mesmo assim, parece ainda ter uma... Porque parece uma conotação de estar anestesiando. Mas será que não é porque exploraram tanto Sim, negativamente porque é legal. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido dessa forma Mas seria esse que a gente está trabalhando no contexto. Mas a verdadeira religião não é o ópio das massas. Claro que não. A verdadeira religião transforma você de objeto num ser. Ou seja, a religião torna você, logicamente, de acordo com a palavra de Deus, alguém que é sujeito das suas ações. Claro. Vocês perceberam que, do jeito que o versículo está estruturado, ele nos lembra muito da história de Caim e Abel, no capítulo 4 de Gênesis? Porque lembram-se que lá naquela história, Deus diz que o sangue de Abel clamava contra Caim. E aqui nós temos, basicamente, sendo dita a mesma coisa, que o sangue dos trabalhadores, né, a voz dos trabalhadores clama contra essa opressão. E a gente tem que se lembrar que no período do Novo Testamento, naquela época do Império Romano, os salários não eram pagos no fim do mês. Eles eram pagos diariamente. Ou seja, se você deixasse de dar o valor justo e real para o trabalho realizado por uma pessoa, essa pessoa podia ir para casa e não ter o dinheiro para poder alimentar os filhos. Então era uma exploração muito mais intensa, porque hoje em dia você recebe o seu salário, você tem como se planejar, você faz uma organização, né? Você recebe no final do mês, você sabe que vai demorar um mês para você receber o próximo salário. Então, o que você faz? Você divide mais ou menos o que você ganhou para que dure até o final do mês. Eu sei que muita gente tem dificuldade de fazer o salário chegar até o final do mês e esta passagem acaba sendo uma esperança para essas pessoas, né? Mas a exploração era muito mais intensa no período do Novo Testamento, porque se o trabalhador não recebesse, ele ia para casa com o estômago vazio. Mas aí, eu só quero abrir uma janelinha, que o senhor citou um aspecto importante, que é a necessidade, o guia de estudo citou isso em algum momento, a necessidade do orçamento, a necessidade de não gastar indevidamente, para que aquele que tem limitações financeiras não passe ainda mais por dificuldades. Né? Claro. Que o senhor, né, o texto é lógico, é uma esperança, e eu quero citar o texto de Abacuque também, mas também faz o outro lado reflexivo da necessidade do orçamento familiar. O nosso contexto hoje talvez peça mais isto, né? Porque essa necessidade de um orçamento, essa necessidade de um equilíbrio entre o que você recebe e o que você deve, não é? Escapar das dívidas, não é? Para você também não ser um auto-oprimido, né? Exatamente. Porque exatamente. você acaba sendo, digamos, o problema, né? Eu só vou incentivar o telespectador a assistir a Novo Tempo. Tem um programa exatamente sobre, extra, né? que é o saldo extra, então fica aí boas dicas de como administrar, tá bom? Pastor? Você sabe qual a diferença entre a pessoa que administra bem o orçamento e a pessoa que não administra bem o orçamento? A diferença é R$1. Ou seja, quem administra bem o orçamento, ele está acostumado, ele se condiciona a gastar nem que seja R$1 menos do que ele recebeu.
E a pessoa que sofre na administração do orçamento é aquela pessoa que se deixa gastar R$1 a mais do que ela recebeu. Então, o importante é você se condicionar dentro das suas posses, dentro das suas possibilidades. A moeda tem valor. Tem. Né? Seria, para resumir aqui, professora... O Guia de Estudos fala que há tanta injustiça no mundo. Então, eu gostaria de dar alguns pequenos dados aqui sobre... E aqui fala, a justiça será feita no domingo, não é? Então, por exemplo, sobre desigualdade social no mundo, eu peguei. Primeiro lugar, o país mais desigual, em primeiro lugar está a Bolívia. E o que nos interessa é o Brasil está em 7º lugar. Desigualdade social. O que seria desigualdade social? A distância entre a classe rica e a classe pobre. Então, o Brasil está em 7º lugar. A senhora tem os dados, os recursos aí, né? Claro. Os dados, por favor. E agora, a renda total do Brasil. 50% da renda total do Brasil estão nas mãos de 10% da população. E a gente sabe, se a gente faz a pirâmide social, não é? Os ricos estão ali em cima, a elite, 10%, e aí depois a gente vai dividindo e até chegar aí embaixo. Então, nós temos 50% está na mão da renda no Brasil, está na mão desses 10% da população. Agora, com respeito a propriedades, os 50% mais pobres só têm 3% das propriedades, o que é pior ainda que a desigualdade financeira. E aí a gente pensa... 3%. 3% então nós em propriedade. 97% das propriedades estão na classe A. Nesses 10%. Não é? Então a gente vê que ainda é pior. Nos outros 50%. Nos outros 50%. E aí, Tiago, essa questão dessa injustiça, Tiago responde, que a gente estava lendo aqui, 5:4. E fala aqui, o lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então a gente sabe que o legislador, como a gente estudou, o juiz, ele fará a justiça. A gente precisa de esperar, nós precisamos de esperar e confiar no Senhor. Porque às vezes a gente fica, nós estamos aqui sofrendo, trabalhando, não é? O nosso lamento está chega aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Que esperança, que motivação. Eu quero seguir aqui o verso 2 e o verso 3, onde a ênfase de Tiago, e o Guia de Estudos apresentou aqui, toda riqueza se destruirá, e a vossa riqueza estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Pastor, esta sequência aqui, em que a gente tem declarações como as riquezas estão apodrecidas, estão comidas de traça, estão enferrujadas, o ouro enferrujado, não é isso? Nós temos uma sequência de 3 tempos perfeitos e depois alguns tempos futuros, 2 tempos futuros. Geralmente a gente encontra esse tipo de sequência num trecho profético. Então a gente pode quase imaginar que isso é uma profecia. Tiago está falando como um dos profetas do Antigo Testamento, falando com intensidade, falando com vibração, falando assim com muita determinação em corrigir o mal que ele percebe que está afetando negativamente a época em que ele vive. E aqui nós temos então uma previsão profética. E essa profecia que o pastor Moisés explorou muito bem, relacionando-a à destruição de Jerusalém, que foi um evento de proporções gigantescas para aquela... que foi em miniatura, uma miniatura do que vai ocorrer no fim, né? Se a gente for a Mateus capítulo 24, ele de fato mistura as duas coisas. Jesus mistura as duas coisas. Jerusalém, só a título de informação. Sim, pois pastor. Então exatamente isso, ou seja, assim como aconteceu com a destruição de Jerusalém, não adiantava essas pessoas ficarem acumulando muitos recursos e outras tantas destruições que aconteceram, porque a gente sabe que Tiago está escrevendo para a igreja que está na dispersão, então ele não está se referindo apenas a Jerusalém, mas... Ou seja, a igreja que está em todos os lugares. Em todos os lugares. Ele está falando isso universalmente. Mas este exemplo da destruição de Jerusalém, ele deveria nos preocupar,
Porque a gente vive numa época em que as calamidades naturais estão cada vez mais frequentes. Há pessoas que perdem tudo da noite para o dia, numa enchente, às vezes num terremoto, às vezes numa outra situação da natureza, e muitas vezes a gente percebe que é exatamente isso que acontece. Nós estamos nos preocupando com coisas que vão enferrujar. E este é um exemplo de verdade fenomenológica na Bíblia. Porque a gente sabe que o ouro não enferruja, não é? A gente sabe, mas figurativamente falando, né? E eu fico pensando, será que Tiago, por exemplo, não está... As palavras de Tiago não servem para a gente hoje, quando as pessoas têm tanta preocupação com a moda, com a aparência, com a roupa? Ou seja, você ficar investindo dinheiro em marcas importantes apenas por uma questão de ostentação, isso é deixar que você perca o seu dinheiro com a ferrugem, que você perca o seu dinheiro com as traças. As vestimentas, o pastor Moisés frisou, elas eram importantes indícios de status social e eram utilizadas para ostentação na época do Império Romano. Ainda são. E ainda são. Então, eu acho que quando nós nos preocupamos demais com modas, com aparência, nós estamos deixando que os nossos recursos sejam gastos com esse tipo de coisa. Agora, imagine, se eu estou falando assim das modas, imagine pessoas que gastam dinheiro com cigarros. Eu não sei, assim, cada cigarro para mim, que uma pessoa acende, é como se ele estivesse acendendo a nota que ele usou para comprar aquele cigarro. Aí fica a motivação, o apelo para que se repense, para que busque ajuda, né? E talvez você se identifique de alguma forma, talvez esteja sendo envolvido por uma propaganda, por um vício. Lembre-se que o Senhor preocupa-se com você, procure ajuda e que pelo poder do Espírito Santo você tenha libertação. Nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos. Estamos voltando para o nosso último momento do programa de hoje do Lições da Bíblia. Nós fomos para o intervalo, o pastor queria ler um texto. O pastor Milton trabalhou muito bem essa questão de uma espécie de profecia que Tiago está falando sobre o término desta opressão dos ricos e etc. O perigo disto e que nós devemos estar atentos para não estar escravos destas coisas da prata, do ouro, do vestuário e tudo mais. E aqui o autor do nosso guia de estudos coloca algumas frases bastante interessantes. Diz assim: riquezas apodrecidas ou corruptas, roupas, comidas de traça e até mesmo prata e ouro enferrujados, estas são imagens para considerarmos seriamente enquanto o nosso planeta corre cada vez mais rápido em direção ao fim. Palavras muito bem colocadas, né? Nós que estudamos a Bíblia, que cremos na palavra de Deus, temos também que obedecer. A última parte, pastor? A última parte diz assim: são imagens para considerarmos seriamente enquanto o nosso planeta corre cada vez mais rápido em direção ao seu fim. E se nós estudamos a Bíblia e estudamos também a sociedade e os acontecimentos, a gente vê que realmente o mundo está caminhando para o fim. Eu sempre trabalho isso com meus alunos. E um dos sinais é justamente esse acúmulo de riqueza na mão de poucos em detrimento de muitos que não têm. Essa luta, podemos chamar assim, entre capital e trabalho. Verdade. Né? Eu quero citar agora o verso 4. Nós já trabalhamos isso aqui, o subtítulo que nós temos no Guia de Estudos é o clamor dos pobres, mas só para... Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ele chama a atenção aqui para aqueles que possuem renda e a responsabilidade que esses têm daquilo que eles estão fazendo, certo? Tanto pagando um salário justo,
quanto também usando esse dinheiro para o bem das pessoas, não é? Algumas frases por aí, assim... E pagando pontualmente. Pontualmente, outro aspecto. Claro. Algumas frases por aí que às vezes fazem a gente rir, não é? Alguém disse que dinheiro não traz felicidade, não é? Mas ser infeliz em Paris é muito mais interessante. Parece que foi o Milor Fernandes que falou isso, alguém aí, um humorista, falou esta frase, né? São brincadeiras que as pessoas fazem. Mas falando sério, na verdade o dinheiro, ele pode ser muito importante, muito bom para mandar recados, tá? Ele não salva, ele não traz felicidade, mas ele pode mandar bons recados, recados de amor, recados de esperança, não é? E eu sempre digo, o dinheiro pode ajudar pessoas a terem uma educação melhor. Eu admiro pessoas que são filantropos, né? Que eles têm uma facilidade para ajudar, dar bolsas de estudos para alunos, não é? Ele está, de fato, colaborando para que a pessoa saia de uma situação de miséria, de ignorância e passe a exercer a sua cidadania. Eu acho isso extremamente importante, não é? Como igreja, nós temos vários projetos. Nós temos, por exemplo, a ADRA, não é? Nós temos assistência social adventista, não é? Então, nós todos podemos colaborar com isso, podemos ajudar com isso. Não só os ricos, mas também os pobres, também a classe média, não é? Fazendo algo para minimizar o sofrimento e a miséria e a ignorância de muita gente, não é? Porque a Bíblia, ela não é apenas dar comida para o pobre, não é? Não é apenas aquele provérbio que diz dar o peixe, mas é ensinar a pescar, não é? Então, a filosofia da Bíblia, da Palavra de Deus, e que nós procuramos seguir, é justamente o desenvolvimento do ser humano, em todas as suas áreas, física, mental e espiritual. Então, aí esse investimento é importante. Então, se alguém é rico e coloca o seu dinheiro para isto, me parece que isso até faz com que a pessoa fique mais rica ainda, porque ela está investindo de uma forma correta, né? E isso não vai fazer falta para ela. Eu vou sublinhar a frase que está no guia, o senhor citou: as riquezas trazem consigo uma grande responsabilidade. E talvez nós estejamos nesse momento falando para alguém que tenha bons recursos, que tenha boas condições, que de alguma forma você contribua, lógico, dentro de um programa sério, de um investimento sério, de pessoas que administrem corretamente, que você contribua para aliviar o sofrimento, a limitação que algumas pessoas têm, que é a questão financeira, que é a questão do alimento, que também é educação. E é a maioria, né, da população. E me impressiona o seguinte: eu tenho, como pastor, nos últimos 25 anos, trabalhado com pessoas que têm mais posses e que ajudam. E isto traz felicidade. Esse ato de ajudar traz felicidade para eles, traz realização para eles, entendeu? E eles se sentem seguros quando veem que o que foi doado está sendo bem aplicado, exatamente, bem utilizado, está indo para o destino certo, da forma certa, né? E essas pessoas se sentem felizes. Agora, aqueles outros que são vazios de si mesmos, que acham que as coisas exteriores, que acham que o dinheiro, que acham que o ouro, que a prata e que as vestes, no linguajar de Tiago, resolvem os seus problemas, são pessoas, de fato, infelizes. Por isso que diz que o dinheiro não traz felicidade. A gente fala aqui com muito equilíbrio, com muita sensatez, com muito cuidado também, porque hoje, infelizmente, às vezes, isso é usado de forma equivocada. Essa exploração com aqueles que têm um pouco mais de posse. A exploração tanto do pobre quanto do rico. Né? Tem gente que se apega ao pobre e explora o pobre e o pobre acha que está sendo ajudado. E a gente que fala mal do rico simplesmente por falar. Não é? Então, as duas coisas são importantes. O fato de eu ser pobre não quer dizer que eu estou salvo. E o fato de eu ser rico também não quer dizer que eu estou salvo. Eu preciso da graça de Deus. Ambos precisam da graça de Deus. Casos. É claro que o rico tem lá, nós já estudamos isso numa dos debates aqui, o rico tem lá suas dificuldades. Talvez um pouco mais do que o pobre para entrar no céu. Porque ele, às vezes, se apega às suas riquezas. Jesus falou até que isso era uma impossibilidade, né? Questão da autossuficiência. Jesus falou que isso seria uma impossibilidade. Mas Jesus depois coloca no verso seguinte, ele diz assim: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E às vezes até a posição, e às vezes até a posição de renunciar o meio
ele também não é tão simples. Talvez a gente esteja falando agora, pastor, para alguém que está nos assistindo, esse programa vai a milhões de pessoas. Que seja uma pessoa rica de posses e que ele fica pensando assim, mas eu ir nesta igrejinha, eu seguir esse Jesus, será que é isto mesmo? E a gente tem que dizer para ele, é isto mesmo. Se você quiser se salvar, a graça de Deus ainda está à sua disposição. É para você que nós estamos falando, viu? Muito bom. Vamos para o capítulo 5 e o verso 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Qual é a tônica, a preocupação? Eu queria até que explicassem esse... tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Está ele se referindo ao fim, à destruição, no caso... Posso me reportar aqui a destruição de Jerusalém? O senhor tinha até uma observação para fazer do verso anterior. Exatamente. Aproveite e faz o casamento aqui dos dois. Pastor, é claro que a gente tem eventos bíblicos que atestam que Deus permite a destruição dos ímpios quando a sua impiedade atinge um nível insuportável. A gente pode mencionar um exemplo, por exemplo, assim, a título de informação, que é o caso de Lucas, capítulo 17, versículo 27. Ali é uma descrição do Novo Testamento do evento do dilúvio. Nós sabemos que o mundo já foi destruído uma vez por Deus e aconteceu no dilúvio. Mas em vez de eu me reportar ao evento do Velho Testamento, eu prefiro esta passagem do Novo Testamento, porque esta passagem do Novo Testamento mostra o contexto em que o dilúvio aconteceu. O que as pessoas estavam fazendo na hora em que o mundo foi destruído? A palavra de Deus diz que elas estavam... Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Pois é, elas estavam vivendo as suas vidas normalmente, como se Deus não existisse. E aí elas foram surpreendidas, né, por esse ato de destruição. Embora surpreendido seja uma palavra que talvez não se encaixe bem, porque elas foram advertidas. Elas foram advertidas com bastante antecedência a respeito disso. Surpreendidos porque quiseram. Então, é claro que esse dia da matança aqui, ele tem várias referências. Uma delas é a questão da destruição de Jerusalém, que aconteceu... É possível que seja. Menos de 30 anos depois que Tiago escreveu a sua epístola. Ela também pode se referir à crucifixão de Jesus. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que esta passagem aqui fala-se em matar o justo, que é o texto do verso 6. Poderia ler o verso 6 para a gente, pastor? Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Pois é. Então, como algumas pessoas tendem assim, a resistir à ideia de que os cristãos da Igreja Apostólica estivessem praticando homicídio uns contra os outros, né? Eles não conseguiam aceitar muito bem essa ideia, então cogitava-se, talvez este verso aqui se refira ao que aconteceu com Jesus, não é? Porque Jesus é o chamado justo. Na Bíblia nós temos algumas referências a Jesus como sendo justo, e é o que aparece aqui então, dizendo que eles mataram o justo. Em Atos 3:14, por exemplo, nós temos uma referência a Jesus sendo chamado simplesmente de o justo, para fugir a essa responsabilidade. Embora eu queira dizer aos espectadores que eu, pessoalmente, acredito que a referência aqui não seja Jesus, que isso é só um paliativo, é só um eufemismo, uma forma de fugir a essa responsabilidade. Ou seja, o que está sendo dito aqui é que quando nós negligenciamos pagar o salário do trabalhador, quando nós atrasamos no pagamento desse salário, quando nós nos recusamos a valorizar esse trabalhador pelo que ele está fazendo para nós. E eu acredito que muitos adventistas tenham empregadas domésticas, por exemplo, tenham secretárias no seu lar. Nós, como adventistas, devemos ser os primeiros a dar um exemplo de oferecer todos os direitos a essas pessoas que trabalham por nós. O senhor está se referindo diretamente, eu creio que é importante, eu poderia até abrir um pouquinho aqui o leque, né? Todo cristão tem essa responsabilidade de tratar justamente os seus empregados. Então, na minha opinião, o texto aqui está falando mais nesse sentido, de que todas as vezes que nós negligenciamos tratar os nossos empregados de forma justa, nós estamos, de certa forma, cometendo homicídio. Porque matar não é simplesmente empunhar uma arma e dar um tiro numa pessoa. Mas nós matamos as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso escárnio. Com a nossa indiferença. Com a nossa indiferença. E esta é a reprovação de Tiago.
E o regaladamente, ele está dizendo desse, não há uma... preocupação material, exatamente, com os prazeres. Que vai se relacionar. Parece-me que ele faz aqui uma espécie de jogo também de palavras. Porque ele fala assim, vocês se fartaram como num dia de abate, ou um dia de matança. Mas aí poderia ser matança dos animais para fazer uma festa. Claro. Para você comer bem, para você usar de glutonaria. E esse é um trocadilho, porque ele está falando que logo ali na frente também haverá um dia de matança para vocês. Ou seja, vocês também vão para o sacrifício, em outras palavras. Se nós nos preocuparmos excessivamente com os nossos próprios prazeres, em comer melhor comida, em vestir as melhores roupas, cuidar da nossa pele... como isso um fim em si mesmo. Pois é, se isso se tornou o objetivo da nossa vida, nós estaremos nos comportando como porcos. Não é? Porcos que somos cevados, que somos engordados para o dia da matança. Esse é o sentido que ele está dando, né? Ele está dizendo assim, como vocês estão se preparando, isso tudo é justamente para a destruição, é para o dia da matança. E ele também dá aqui um toquezinho, ele diz assim, essas riquezas que vocês adquiriram, elas são ilícitas, porque vocês subtraíram, diminuíram o salário e de alguma forma vocês estão matando essas pessoas. Dia da matança também vocês mataram gente. Claro. Talvez não fisicamente, mas no aspecto moral, no aspecto de caráter, não é? No aspecto de qualidade de vida. Claro. Dizer, tudo isso pode ser colocado aqui. 30 segundos para explicar só a última expressão do verso 6. Tendes condenado e matado o justo, nós trabalhamos aqui, sem que ele vos faça resistência. Pastor, nós não temos muita certeza quem é o sujeito dessa frase, porque no grego ela é uma frase bem ambígua, está escrito simplesmente... Ele não fez resistência, não tem o sem e não tem nenhum sujeito. Então, de repente, pode ser o próprio justo, pode ser Deus, pode ser Cristo, se nós interpretarmos como referência a Jesus. Então, de novo, uma passagem. Não poderia ser o próprio pobre? Exatamente. O trabalhador, o contexto imediato, o contexto imediato seria o próprio pobre. Esta é a maior possibilidade. Isso, que o guia de estudos apresenta exatamente... O próprio pobre. Porque tirava dele e ele não... Exatamente, o contexto imediato seria... Você não deu oportunidade para ele... Claro. E ainda há uma outra possibilidade que seja uma pergunta, já que não existia pontuação nos manuscritos. Então, os intérpretes, eles levantam essas possibilidades, mas o contexto sinaliza na direção de realmente considerar que estamos falando aqui do pobre. Do pobre, aquele que não teve a oportunidade para... De se defender. Oferecer resistência, não é? E isso também tem uma outra conotação. Às vezes nós somos apressados demais em ir para o tribunal. Né? Acontece um problema entre os irmãos e a gente quer ir para processar o irmão. E o justo no tempo de Jesus, na igreja apostólica, ele não fazia isso. Porque ele, confiava em Deus. dentro do contexto social, ele não tinha oportunidade para isso, condições. Vamos fazer uma prece a Deus, agradecendo mais uma vez. Professora Tânia, por favor. Querido Jesus, mais uma vez agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Continue estando conosco, ilumine-nos, dá-nos sabedoria. Abençoe este programa, nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, nossa discussão, nossa conversa, foi maravilhoso descobrir as nossas responsabilidades. E não esqueça nunca do apelo das palavras de Jesus Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço para você que esteve com a gente. Nós nos encontramos no próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo.